Depois desse anúncio, o governo passou a ter duas propostas para reduzir o preço dos combustíveis em avaliação. Priscila Asbeck está aqui com a gente para explicar, porque tem muita discussão, né, Pri? É um diz que me diz, aí o governo federal vai dar uma coletiva falando que vai ressarcir os estados não querem perder a arrecadação. Explica para a gente o que está em pauta agora, o que está sendo discutido. Bom dia. Bom dia, Marcela, bom dia, Jairo, bom dia a todos que nos acompanham. A gente preparou, então, aqui uma tela para a gente tentar desenhar o que está acontecendo, porque é difícil de entender, nem o governo entende direito, a gente fica mandando pergunta no grupo do Ministério da Economia, eles não respondem, enfim. Vamos ver, então, como que está configurada a questão até o momento. Então, a União ontem, então, propôs o governo federal zerar os tributos federais sobre gasolina e etanol. Lembrando que sobre diesel e gás já estão zerados. Qual que é a contrapartida que o governo federal está pedindo? Para que os estados também zerem o ICMS sobre diesel e gás. Lembrando que ainda tem aquele PLP 18 que já estava sendo discutido, passou na Câmara, agora segue para o Senado, que é o do teto do ICMS de 17% sobre aqueles itens essenciais que incluem combustíveis, transportes, telecomunicações e energia. Então, essas são as duas principais propostas. A primeira, então, que foi colocada ontem pelo governo, zerar PIS/COFINS, tributos federais sobre gasolina e etanol, e também zerar o ICMS sobre diesel e gás. Qual que é a compensação para essas perdas que o governo prevê? Então, o governo prevê que o que os estados perderem nessa isenção do ICMS de até 17% vai ser compensado com receitas extraordinárias que o governo não falou exatamente quais são. O que está sendo discutido é que poderia ser o dinheiro que vem da capitalização da Eletrobras ou dividendos da Petrobras. E o custo que o ministro Paulo Guedes disse, que é um custo de 25 a 50 bilhões, depois falou também de um valor aí de 40 bilhões, mas então isso mostra um pouco da incerteza do governo, que não sabe nem exatamente qual que é o custo que teria para compensar os estados. Então, vale falar que aqui nessa PLP 18, que é o que já estava previsto, o governo já vinha falando. Então, os estados, eles vão ter um teto do ICMS e o que eles perderem de arrecadação, que era aquela perda que superasse até 5% de perda, o governo federal ia ressarcir os estados. Isso aqui vai acontecer por aquele chamado encontro de contas. Então, essa perda que estava prevista com o teto do ICMS seria compensada pela dívida que os estados têm com a União. Agora vem uma nova compensação e essa nova compensação vale para o que vai ser isento de ICMS, que vai de 0 a 17%. Aí é essa compensação que o ministro falou sobre os recursos, que não se sabe de onde vem. Aí seria até o final do ano essa compensação, né? Importante falar isso, até o final do ano essa compensação, né? E por isso que os estados estão reclamando tanto também, porque tem a regra colocada ali, aí tem uma previsão de que compensa até o fim do ano, mas o que acontece depois, né? Depois. Então, se muda a arrecadação deles, o que vem adiante? Esse é um ponto importantíssimo. A gente vai mostrar agora também como que estão os preços dos combustíveis hoje, para a gente ilustrar um pouco do que pode acontecer. Claro que é importante a gente colocar aqui que são especulações, porque nada disso está aprovado ainda passa pelo Congresso para que aconteça. Mas a gente vai mostrar, então, aqui a gente tem o preço do diesel. Então, o diesel está valendo R$ 7,05, ele já está com o imposto federal, que é essa linha cinza aqui, isento. O que aconteceria no caso do diesel? O diesel, então, teria o imposto estadual zerado. Ele custa 82 centavos. Aí eu fiz minhas contas, eu vou colocar aqui vou ver aqui minha colinha. O que aconteceria com essa queda de 82 centavos no limite se isso passasse no caso do diesel? O diesel passaria a custar R$ 6,23. Esse é o cenário favorável. Se passassem essas propostas, o diesel cairia de R$ 7,5 para R$ 6,23. A gente vai ver também a gasolina. Então, no caso da gasolina, que está custando R$ 7,25, como que fica? Então, o que está proposto? O imposto federal seria zerado, seriam 69 centavos a menos. E, além disso, no caso da gasolina, o imposto estadual, ou seja, o ICMS, ele nesse caso aqui não seria zerado, mas ele cairia da alíquota atual para 17%, para aquele teto de 17%. Como o ICMS no país, em média, hoje está em 28%, ao cair de 28% para 17%, tem uma queda de cerca de 70 centavos. Então, uma queda pelo imposto federal, uma queda de mais 70 centavos pelo imposto estadual, a gasolina passaria a custar R$ 5,36, isso no cenário em que os projetos, os dois, passassem tanto o teto do ICMS quanto essa proposta que o governo disse ontem. Por que os economistas estão
criticando tanto essas propostas? Tem dois motivos principais. O primeiro, pela ineficácia dessas medidas. Então, como os preços estão defasados em relação ao que está acontecendo lá fora, como o petróleo ainda está em alta, tem banco falando que vai para $130, a gente já falou aqui no live. Ao reduzir esses valores em cerca de R$1, em cerca de R$2, isso poderia já não cobrir tanto o aumento que está previsto aí com o preço do petróleo subindo lá fora e com a defasagem que a gente tem do preço aqui para o preço lá fora. Qual que é a defasagem, Pri? A gente tem uma defasagem de 20% para a gasolina e de cerca de 10% no caso do diesel. Dá cerca de R$1 no caso da gasolina e 53 centavos no caso do diesel. Posso confirmar direitinho. Essa defasagem, só para a gente entender, né, a pressa para aprovar esses projetos e até quando a gente poderia ter de fato essa redução. Essa defasagem a gente consegue, dá para segurar até quando, né, a Petrobras? No caso? Pois é, já está afetando inclusive a importação, né, de combustíveis. Então eu até conversei com os representantes das importadoras e eles dizem que essa diferença do preço lá fora para o preço aqui já está incomodando algumas empresas. Isso foi a Ebicom que falou, né? Então isso pode gerar aquele problema de desabastecimento. Fica muito desinteressante para elas importar a um preço mais alto lá fora. Isso pode gerar um problema de desabastecimento. Então tem essa questão de ineficácia. E qual que é a segunda questão, só para finalizar aqui? Como essa mudança toda ela mexe na Constituição, isso aumenta o risco fiscal. Quando aumenta o risco fiscal, isso aumenta a inflação. Então a inflação pode subir, esse alívio que a gente sente agora, depois ele não se sustenta. E por fim, os economistas estão falando também de um risco de deterioração das contas públicas, no sentido de que uma parte dessa arrecadação vai para gastos de saúde e educação e deixaria de ir. Então essas são as questões aí principais apontadas. Para somar nesse caldeirão todo, a gente tem a questão política que ainda dificulta um pouco mais, né? Porque tem muitos governantes que estão pensando justamente na sua sobrevivência política, na sua reeleição ou na manutenção do seu grupo no poder. Por isso é uma conta difícil de fechar. Valeu, Pri, muito obrigado, viu?